Gênesis 29, no seu versículo 31. Gênesis 29, 31. Deus tem compromisso com os desprezados. Deus tem compromisso com pessoas desprezadas. Deus, Ele tem compromisso com pessoas desapegadas. Deus tem compromisso com pessoas fiéis. Amém? Então eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. E você vai decidir nesse paralelo quem você vai ser. O que devemos fazer, mas independente desse paralelo ser um pouco complicado, Deus vai tratar algumas coisas nesta manhã. A gente vai encerrar e vai embora. Gênesis 29, 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu. Quem abriu a sua madre? Ela era desprezada. E Deus abriu a sua. Então, Deus, ele tem compromisso com pessoas desprezadas. Deus permite que Lia venha gerar, Lia ou Leia, como queira. Verso 32, e conheceu Lia e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Ruben, que significa que vê o filho, o significado do nome Ruben. Pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, depois ela vai gerar outros filhos, mas eu quero pontuar dentro desse detalhe. Agora pega a sua Bíblia, vá um pouquinho mais para frente comigo, no livro de 1 Samuel. Livro de Samuel, 1 Samuel, no seu capítulo 1. Deus tem compromisso com pessoas que são afrontadas, abusadas. Deus tem compromisso. 1 Samuel, no seu capítulo 1. Aleluia. Verso 2. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Somente aí, pode se assentar. Está me ouvindo bem aí no fundo, pessoal? Tá? Vamos conversar um pouquinho então sobre esse paralelo de personagens. Quando nós encontramos Leia ou Lia, que é a primeira mulher ao qual Jacó vai se casar. Jacó, ele não... Se vocês quiserem, enquanto isso, na tranquilidade, o violão me acompanha no ré, tá? Aí na hora que a banda precisar, a banda vem junto comigo. Aí vai deixando o pad com o violão. Aí você vai de vez em quando fazendo um coisa na guitarra. Fica à vontade, tá aqui. Jacó, ele ama uma mulher, trabalha há 7 anos por ela. E meninas, eu sempre falo, né? Só tenha coragem de entrar no relacionamento de um cara que esteja disposto a cuidar de você, a blindar seu coração, a ser homem. Só tenha coragem de assumir um relacionamento com um homem, se ele for homem. Alguém que esteja disposto a trabalhar por você.
E esse papel é do homem. Não adianta querer fugir. Ele trabalha por Raquel. Raquel não é entregue a ele. Quando ele vai para a tenda, e é interessante, né? Tem a festa lá, ele entra na tenda, conhece a sua esposa, e quando acorda, quem está do lado é a mulher de olhos tenros, olhos enfermos. Ele fala: rapaz, não foi por isso que eu trabalhei, não. É por isso que jovem não pode escolher relacionamento no escuro. Falar de novo. Não, jovem não pode se relacionar com pessoas que conhecem no escuro. Se a mulher não tem coragem de responder algumas perguntas, não vale a pena se relacionar com ela. Se o homem não tem coragem de responder algumas perguntas, não vale a pena se relacionar com ele. Perguntas de jovens, no namoro ou no conhecimento para o namoro, o que é melhor, conheça primeiro antes de namorar. Perguntas difíceis são necessárias. Se você não faz perguntas difíceis antes de namorar, você já E quando você começa a namorar sem essas perguntas difíceis, uma hora ou outra a pergunta difícil vai ter que ser acessada. E de repente o relacionamento não vai conseguir seguir em frente. A resposta não será tão boa assim. O namoro termina, e todo fim de namoro é complicado, sim ou não? É complicadíssimo. Toda vez que você entra no namoro e termina, né, isso vai deixando marcas na gente. A gente tem que saber bem com quem a gente namora. Então não esteja carente demais a ponto de não fazer perguntas claras, seja para o homem ou seja para a mulher. Perguntas claras trazem realidades claras também. Tudo que se vive no escuro não se tem noção do tamanho que tem, do que é. Se eu apagar as luzes e não houver nenhum grau de luz, eu poderei pegar alguma coisa, chutar alguma coisa e sem saber o que verdadeiramente era. Aqui, por exemplo, nós temos alguns degraus. Se apagar a luz, alguns podem tropicar, sim ou não? Mas eu quero te chamar: traz para a luz aquilo que está nas trevas. Nas trevas, na tenda, na escuridão, ele se casa com Lia, tem relacionamento com Lia, mas não tem amor com Lia, não há sentimento com Lia, porque no escuro, escute isso, no escuro não tem amor, no escuro só tem prazer. Conseguiu pegar? Quando você se relaciona no escuro, você só consegue ter prazer, mas não há amor naquele prazer. No entanto, que ele não consegue se conectar com essa mulher. Ele trabalha então mais 7 anos e tem Raquel, e vocês sabem. Agora ele tem 2 mulheres. Só que quem que ele ama? Quem que ele ama? Raquel. Mas quem é a primeira esposa dele? Lia. Então, irmão, 2 mulheres ali, é que nem o Gian falando aqui, né? Quando ele olha para a esposa, ele fala assim: todo mundo já sabe como ela é. É bacana disso, né? É legal isso. Porque a gente vai aprendendo a conviver e vai pegando os jeitos, né, das pessoas. Isso é interessante. Imagine como que era a Raquel, como que era a Lia. Essa pressão, essas questões com Jacó. De repente, todo o amor de Jacó é entregue a Raquel. Lia é desprezada, Lia é jogada aos cantos, Lia fica ali só à beira do caminho. Ele só consegue olhar para quem ele ama, ele só consegue se relacionar com quem ele ama. Isso gera algo, irmão, que é difícil de lidar. Coloca no texto inicial para mim, né? Cadê? Foi arrebatada a pessoa da mídia? Jesus, o que aconteceu? E volta lá no texto de Gênesis 29. Então, dentro do contexto aqui, vendo o Senhor que Lia era vendo o Senhor que Lia era Deus vai abrir a madre de Lia. Eu quero falar para você que de repente se sente desprezada,
Deus sabe do desprezo que você vive muitas vezes na casa. Deus sabe muitas vezes do desprezo que você vive no trabalho. Mas Deus sempre tem um milagre para pessoas desprezadas. Deus sempre tem milagre para pessoas que vivem desprezo. Deus está curando pessoas aqui que carregam sentimentos de desprezo. E muitas vezes não é nem que ele tenha sido desprezado, mas ele sente o desprezo. Quantos jovens aqui carregam complexos por achar que o pai ou a mãe está desprezando-os? Devido a tanta correria do trabalho, da vida, muitas vezes carregam esse desprezo dos pais. Mas o Senhor te trouxe nesta manhã e nessa última noite. Ele está usando o desprezo na forja. Ele está forjando você no desprezo que você está vivendo. Mas eu não tenho culpa, pastor, é verdade, você não tem. Lia não pediu para casar, o pai que empurrou ela. Mas eu quero falar para você nessa manhã, em nome de Jesus, Deus vai curar pessoas desprezadas aqui neste lugar. Muitas vezes foi desprezada pelo marido, e muitas vezes está ali o casamento, mas ainda carregam marcas. Muitas vezes foi desprezado pela esposa, mas ainda carrega marcas. Carregam palavras que na emoção do casamento e no calor do momento é dito palavras que ferem a alma. E mesmo que às vezes o casamento permaneça, venha perpetuar, mas há um detalhe incrível, que aquela palavra maldizente carrega ainda dentro de si, e não consegue acessar um ambiente de cura, porque aquela palavra continua ecoando. Aquele desprezo que sentiu, seja numa fala, seja numa ação, seja numa reação, e ele não consegue romper. Existem homens aqui que não conseguem romper, existem mulheres aqui que não conseguem romper, mas nesta manhã, Deus vai levar Lias a gerar. Lia, você está passando pelo processo da forja. Lia, você está passando pelo processo do aperto, onde você quer ser observada, onde você quer ser observado, onde você quer atenção. Existem pessoas aqui gritando por atenção do Espírito. Existem pessoas aqui solteiras que estão gritando por atenção dentro de si, e o diabo sempre ecoando no seu ouvido: você não vai encontrar ninguém, você vai ser infeliz pro resto da vida, você vai ter que se contentar com quem você não ama. E conforme Deus for falando no teu coração, não precisa esperar o final do culto para vir aqui. Já vai deixando o Espírito curar você no seu lugar. Ela sentindo todo esse desprezo, mas o Senhor viu o desprezo que ela vivia, e o Senhor abriu a madre de Lia. Nesta manhã, Deus vai levar Lia a gerar. Deus nesta manhã vai levar pessoas que foram desprezadas no ministério, pessoas que foram desprezadas na escola, sofreram bullying na escola, tantos lugares que você passou e palavras de bullying ainda estão dentro de você, e você muitas vezes não consegue acessar os ambientes que Deus te coloca, e vai gerando tantos sentimentos, tantas perturbações, e é por isso que você se ocupa com outras coisas. Por quê? Porque coisas não desprezam você, pessoas sim. Tem tanta gente se apegando a coisas, porque, por exemplo, se eu me apegar a isso, ele não vai sair de perto de mim. Coisas não desprezam a gente, mas pessoas sim. E tem pessoas aqui apegadas com coisas, porque foram recusadas por pessoas. Tem gente aqui que se abastece diariamente de coisas.
Porque ele sabe que ele pode ir naquela coisa sempre, porque aquela coisa vai estar lá. Mas porque ele não pode no pai, não pode na mãe, porque o pai sempre está ocupado, porque a mãe sempre está ocupada. Vai para lá, menino, vai para lá, menina. Mas Deus te trouxe aqui para falar. Deus tem compromisso com gente desprezada. Meu pai é ocupado, Deus está forjando você para o ministério. Deus está forjando você para a vida, porque daqui a pouquinho, Lia, você vai viver algo incrível. Aleluia. Nossa, Deus agora, né? Às vezes eu sou meio poliglota, né, gente? Tem alguém que fala inglês aqui? Amém, então estou melhor que vocês. Só que ela vai gerar, e nesse gerar de Lia, ela fala, nasce o primogênito, e ela vai dar o nome de Rúben. E a questão do Rúben, ela está dizendo mais ou menos assim, ó: agora o meu marido me enxerga, agora o meu marido me vê, agora o meu marido valoriza. É gente gerando para simplesmente ter aprovação. Deus não chamou ninguém aqui para gerar por aprovação. Deus chama Lia para gerar por reino. Vou falar de novo. Deus chama pessoas para gerar por reino e não por aprovação. Mas ela quer aprovação e ela vai gerar outros filhos. E o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, ela sempre está gerando para que Jacó olhe para ela, Vinícius. Não, agora Jacó vai olhar para mim. Não, peraí. Sabe quando você se produz para alguém? Homens, mulheres, elas cortam 1 milímetro do cabelo dela. E ela chega assim, ó: oi, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Tá tranquilo as coisas? Tá. Aí ela começa a puxar o cabelo para frente assim. Ela começa, né? Porque os homens têm acho que todo homem tem TDAH, eu acho. Homem lerdo, né? Aí ela começa assim, alisar o cabelo. E ele assim: o que está passando na cabeça dela, Senhor? Aí de repente ele olha e fala assim: tá tudo bem? Tá tudo bem nada. Eu cortei meu cabelo. Você não viu? 1 milímetro. 1 milímetro. Como você vê 1 milímetro? Então, homens, conselho: costume elogiar o cabelo dela. Seu cabelo está lindo hoje, está diferente. Mesmo que não tenha, vai profetizando, entendeu? Nossa, está diferente seu cabelo. Não sei, está lavado, eu acho, né? Elogia. Entenda, até mesmo eu entendo pouco disso, né? Pouca coisa disso. Mas para aqueles que se relacionam, há uma importância de você entender sobre as 5 linguagens do amor. Quando você entende a linguagem de amor do outro, você consegue quebrar tanto gelo. Às vezes a mulher, uma das características dela, da linguagem do amor, é palavras de afirmação. É você falar para ela assim, ó, para os maridos: você está gostosona hoje, hein? Só para quem é casado. Para quem não é casado pode não. Para quem é casado pode. Para quem é casado? Para quem não é casado? Para quem é casado? Para quem não é casado? Vamos lá. Encontrar equilíbrio cá. Pastor, mas eu não estou casado, namoro. Você está gatona hoje, hein? Meu Deus, que lindo. Olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Então, homens, costumam elogiar elas, porque elas sempre cortam 1 milímetro, ela quer que você enxergue. Começou a mexer muito no cabelo. Se você já é casado ou namora, homens, quando a mulher está muito perto de você e você não tem, né? Não é namorado, você fica no cabelinho, ela está dizendo assim: olha para mim.
Homens, fique atento, as mulheres mostram sinais que estão flertando com você, porque você é muito lerdo às vezes. Pensa numa geração de homem lerdo, que é ela que tem que falar, ô abençoado, você não está vendo não? Só falta fazer o dorama. Ou muitas vezes a figurinha pega o japonês lá, coloca seu rosto. Mulher ela gosta de um doraminha, que pelo amor de Jesus. Então imagine o Patrick com o cabelo do dorama. Forte, né? Ela gera um para aprovação, gera o segundo para aprovação, gera o terceiro para aprovação, mas isso não dá resultado. Você vai continuar sendo desprezada. As feridas vão continuar expostas e abertas. É buscar a aprovação de pai, de mãe. Pais, tem coisa que seus filhos fazem de errado, não porque eles são ruins, mas é porque eles querem chamar a sua atenção. Quer saber se uma casa está, se o casamento está bom? Olhe para o filho. O filho revela muito do que a casa vive, do que o casamento vive. E ela está gerando para ser aceita. Eu quero, irmão, tem meninos aqui que estão buscando aceitação, cara. Que querem mudar a cor do cabelo por aceitação. Que querem alisar o cabelo por aceitação. Que querem enrolar o cabelo por aceitação. Que querem pintar, os homens que querem pintar o cabelo, fazer um moicano por aceitação. Quer fazer uma cirurgia labial, fica com um lábio grande, porque a mulher falou que gosta de lábio grande. Se não gosta do teu lábio, deixa a outra que vai gostar, uai. Mas a gente busca a aprovação e vai fazendo coisas para ser aceito. Eu tenho uma palavra para Lias nesta manhã. Você está sendo forjada por Deus. Você está sendo forjado por Deus. Aleluia. Deus não está chamando você para gerar para outro. Deus está chamando você para gerar para Ele. E ela está gerando. Mas vai chegar uma hora que essa mulher, aleluia, ela vai entender, verso 35, e concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou o seu nome Judá, aleluia. Ela era desprezada, aleluia, mas algo poderoso aconteceu. O quarto filho que ela gerou é da linhagem, aleluia, de onde vai vir o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Nesta manhã, Deus fala para as desprezadas, maior é o que Deus tem. Aleluia. Aleluia. Ela vai gerar Judá. Eu quero falar para meninas e meninos aqui. Ela bastou. Gere para o reino e não por aceitação. Na verdade, Deus está permitindo toda essa forja, como o Asaf falou aqui. Deus permite às vezes essas movimentações, para que quando a gente for fazer alguma coisa, seja por inteiro. Eu quero liberar uma palavra nesta manhã. Aleluia, você vai sair daqui, e o que vai estar aqui é ajudar. O que vai estar aqui é para louvar o nome do Senhor. O que vai estar em nós é para exaltar o nome do Cristo. O que nós iremos gerar depois de toda essa forja vai ser para o reino de Deus. Se é para cantar, eu estou gerando, vai ser para o reino. Se é para tocar, vai ser para o reino. Se é para evangelizar, vai ser para o reino. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Você que já pegou essa palavra e precisa vir aqui voltar, corre aqui. Receba aqui essa palavra de cura nesta manhã. Receba essa palavra de libertação nesta manhã. Porque Deus te trouxe para dizer que todo esse desprezo da casa, todo esse desprezo do lar, todo desprezo da família, todo desprezo que você vive lá fora,
O amor de Cristo está aqui de braços abertos para te pegar. Então corre para o altar, Lia. Aleluia, eu falo com homens e mulheres aqui. Corre para o altar. Corre para o altar, homem. Quantos homens que não conseguem olhar até mesmo para a sua posição masculina devido à deficiência paterna, não consegue se enxergar como um homem completo. Por quê? Porque na casa está sendo forjado por um pai que não dá tanta atenção assim. Deus trouxe cada um nesta manhã, neste último culto, para falar: chega de gerar para Jacó. Chega de gerar para Jacó olhar para mim. É para ele. É para ele. É para ele. É para ele. Ah, vou ficar bonita pro irmãozinho para ver se ele olha para mim. Não, não, não. Fica bonita para ele. Fica bonitão para ele. Sabe? Porque muitas vezes a gente está tentando trabalhar a nossa aparência para que alguém olhe para a gente. Tem gente que é tão bonito, mas tão bonito, tão bonita, mas tão bonita, mas não consegue enxergar essa beleza. Alguns não têm esse dom. Mas olha, eu quero declarar a palavra: desperte o dom que há em ti. Aleluia, né? Glória. Mas muitas pessoas, através da beleza, querem trazer alguém. Não traga ninguém pela beleza que você tem, porque beleza vai, passa, caráter fica, permanece. Então Lia, dentro desse contexto onde o marido a despreza, ela gera para o Senhor. E quando nós vamos para Ana, em 1 Samuel no capítulo 1, é diferente. Porque lá o marido ama ela. É loucura isso. Aqui Jacó ama Raquel e não ama Lia. E Deus fala: peraí, vou fazer um rebuliço, vou fazer Lia gerar. Lá no caso de Ana é diferente. Por quê? Porque ele ama ela. Ama ela. Você vai encontrar gente que ame. Ele ama. Eucana ama Ana. Só que lá quem tem filho? A Penina tribulosa. Deus fechou a madre de Ana. Irmão, e ali a Bíblia fala que Deus que fechou. E no primeiro texto que eu li, eu falei que Deus que há. Um Deus abriu, outro Deus fechou. Por quê? Porque ela já tinha o amor do esposo. Imagine se ela tem o amor do esposo e naquele momento, sem maturidade, sem passar pela forja, aleluia. Imagine Ana sem passar pela forja, tendo o amor do marido, tendo filho no colo, tendo filho no ventre. Como Ana ia viver a vida dela com Deus? Conseguiu pegar o paralelo? Uma não é amada e Deus vai fazer gerar. A outra é amada e Deus faz secar. Deus faz segura. Porque se ela tem filho antes do tempo, se ela tem filho antes da forja, ela não gera algo para Deus, ela gera algo para ela. Lasto e que o mandar lá sai. Ana está passando pela forja. E Deus usa quem? A Penina. A Penina brigava, falava: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. E aquela forja, irmão, Deus coloca peninas na nossa vida que começa a forjar a gente, bater na gente, sabe? O amigo, a amiga, o pastor, o parceiro. E Deus começa a usar pessoas para forjar a gente. Mas o Senhor falou no meu espírito também aqui, que é tão interessante, que aqui dentro tem Penina dentro de Ana. Como assim? Ana, Penina. Deus ministrou no meu coração que tem Peninas dentro de Ana. É a mesma pessoa com as duas situações internas, onde dentro de uma situação ela entende o amor de Jesus,
mas há uma Penina dentro dela que fala: você não pode, você não é capaz. A própria Penina afronta, a própria pessoa se afronta diariamente. Olha para o espelho e diz: você não merece ser feliz. Olha o que você fez, olha o que aconteceu, olha a palavra que você falou, olha aquela situação lá atrás que você fez. Você não merece. Então eu estava aqui no altar e Deus mostrou algumas guerras internas de algumas Peninas que moram dentro de Ana, que está brigando contigo ali. Você não pode, não vai, não gera, não pode, não vai, não gera, não pode, não vai, não gera. Mas Deus hoje vai usar a forja de Penina, porque a Penina que vem para secar Ana, Penina vem para secar Ana, mas dentro de um ambiente de glória, Penina leva Ana para o templo da adoração. Ela sobe no templo, ela sobe ao templo com o seu esposo, aleluia. E quando ela está lá, ela se coloca diante do Altíssimo e começa a chorar, a falar com Deus. Olha a forja, olha a forja. Não tenho nada, olha a forja. Pastor, eu estou lutando por algumas coisas que eu ainda não tenho. Deus está forjando. Deus não vai te dar quando você quer, Deus vai te dar quando você entender o porquê você quer. Deus não dá nada para meninos, aleluia, enquanto o herdeiro é criança, ele não tem diferença. Ele tem ali o aio que acompanha, que o ajuda, que o serve. É dele, mas ele não pode possuir, porque não tem idade, não tem maturidade. Sempre tem que ter alguém do lado para acompanhar, aleluia. De nada difere daquele que serve. Ele tem, mas não pode usufruir. Ele é dele, mas não pode usufruir, porque quem não tem maturidade não usufrui daquilo que Deus já deu. Ana não tem a maturidade para ter um filho. Ela vai para a forja, e a forja de Deus, ela vai para o templo. E no templo ela chora, no templo ela fala com Deus, e no templo ela fala uma palavra: se o Senhor me der, eu devolvo para o Senhor. Ela está dizendo assim: Penina tem filho e usa o filho para gerar afronta, mas o filho que eu vou gerar, eu vou entregar a ti, para que seja sacerdote, para que seja instrumento. O filho que eu vou gerar é para ele, é para ele, é para ele. Eu vou te devolver, Deus. Eu não vou deixar que a promessa concretizada me roube de ti. Aquilo que o Senhor vai fazer, eu te devolvo, eu te entrego. Ela está dizendo: depois que eu gerar o filho, Deus, eu não vou fazer com Penina o que ela faz comigo. Pega no teu espírito, em nome de Jesus, saia desta forja com maturidade. O que Deus nos dá não é para jogar na cara dos outros. O que Deus nos dá é para servir uma geração. O que Deus dá para Lia é para servir a geração. Jesus Cristo vem da linhagem de Judá, de Lia, aleluia. Como também o sacerdócio que vai ungir o rei, o maior rei de Israel, Davi, que também vem da linhagem de Davi. Olha as conexões. Deus, ele pega mulheres em tempos diferentes, em estações diferentes, mas assim com detalhes iguais, outros diferentes. Mas Deus faz uma coisa: ambas vão ter conexão com Judá. Ambas terão conexões com Judá. E nesta manhã eu vim aqui para declarar: a madre vai abrir, mas não é para a terra. A madre vai abrir, é para o céu. A forja, a forja, a forja, a forja, a forja de Deus. Até o limite.
Deus vai segurar o que puder segurar, Madre Diana. Deus vai segurar o que puder, amada Diana. E Deus vai abrir caminho para que ele venha gerar e gerar. Deus está dizendo nesta manhã, tudo que você vive na sua casa, no seu trabalho, nas suas brigas internas, como eu falei, aqui tem peninas dentro de Ana. Você mesmo se afronta. Você mesmo se culpa. Tem gente que carrega aqui sentimentos de culpa. Vem para o altar. Corre para o altar, porque nesta manhã Deus está curando você de toda a culpa que não é sua. Nesta manhã Deus está alinhando gerações diferentes para uma conexão só. Vou falar de novo para você pegar. Deus está alinhando tempos diferentes, pastor Aline. Olha só, Gênesis, Samuel, tempos diferentes, mas conexões iguais. Judá vem aí, aleluia, e alguém que vai ungir o maior rei, que depois vai vir o maior rei de todos, é a mesma conexão. Samuel chegando na casa de Jessé, vamos ungir os filhos, vamos ungir os filhos, vamos ungir os filhos. E Deus fala, não, 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 não. Falta o menor. Deus está falando para você que Deus tem compromisso com pessoas pequenas. Lembra da palavra aqui de Paulo, no primeiro dia que eu ministrei? Paulo significa pequeno. Paulo significa menor, Paulo significa humilde. Deus está levantando uma geração forjada, porque, irmão, pessoas humildes, toda pessoa que é humilde foi forjada. Deus forja a gente, para que a gente venha ter um coração, que o ministério não roube a gente de Deus, porque tem gente que tem ministério tão grande, que o ministério rouba ele de Deus, porque ele acha que tocar, ele acha que cantar, ele acha que pregar é maior do que o Deus que entregou o talento a ele. O seu talento não é para você, é para servir a comunidade. O seu talento não é para você, é para servir a igreja. O que você gera não é para ti, é para o corpo de Cristo. Mas eu quero chamar você que nesta manhã, que está vivendo confrontos internos. Cadê você que está vivendo confrontos internos? Apaga as luzes para mim agora aqui, porque uma unção de cura vai tomar este lugar. Os obreiros e líderes já fiquem atentos. Os obreiros e líderes já fiquem atentos, porque nesta manhã Deus está curando o sentimento de culpa, desprezo. Complexos de inferioridade. Você que tem algum tipo de complexo, vem para frente. Pode tirar aqui, porque vai vir muita gente. Essa palavra também é para você que está assistindo no YouTube. Aleluia. Houve desprezo na casa, houve desprezo da família. Essa palavra é direcionada. Aleluia, Deus está alcançando. Aleluia, Deus está alcançando. Deus está alcançando as Lias. Deus está alcançando as Anas.